do Senhor, para liberar a profecia da tua palavra aos nossos corações, e que a tua igreja, Deus, seja edificada, consolada, exortada, avivada pelo poder da mensagem do Senhor. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, queridos. Muito feliz do convite de estar aqui para compartilhar dos irmãos de uma porção da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias, daquilo que o Senhor tem nos dado experiências em viver. Eu tenho plena certeza de que nós estudamos a palavra, nós buscamos na palavra não para pregar, mas para sermos mais parecidos com Jesus, e por consequência disso, nós anunciamos, nós proclamamos a verdade do Senhor. Amém? Só para constar, o primo que a Mariane falou ali na ministração sou eu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2º livro de Reis. 2º livro de Reis, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Embora nós vamos nos ater nos últimos versículos, para a palavra não ficar fragmentada, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhes havia orientado, e assim se protegeu. Estes avisos não ocorreram uma só vez nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ah, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que o que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Amém. Pode sentar glorificando ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Esse texto, queridos, ele traz para nós mais uma de tantas investidas que o povo de Deus sofreu no decorrer da sua história, dos seus adversários. É bom a gente saber que quando o Senhor prometeu
a terra a Abraão, aquela terra que manaria leite e mel, era uma terra que já tinha habitantes, era uma terra que já era habitada. Então o povo de Deus, para tomar posse daquele lugar, ele fazia inimigos. Ele fazia inimigos. Cada terra que o povo de Deus tomava, o povo que ali residia se tornava um inimigo. E não é muito diferente dos dias em que nós vivemos. O Calvário, o sangue que verteu na cruz, ele nos resgatou da morte, ele nos resgatou das garras do adversário. E o adversário perdeu o terreno que ele tinha nas nossas vidas, e nós vivemos em constante batalhas espirituais, porque o que ele perdeu, ele tenta a todo custo resgatar. Mas o sangue que verteu do Calvário, queridos, se nós estivermos sempre buscando estar alicerçados e debaixo dessa cruz gloriosa que nos trouxe salvação, ele nos livra de todo mal, oh aleluia, e nos direciona para o centro da vontade do Senhor. O que nós queremos falar nessa noite mais precisamente é sobre o profeta Eliseu e sobre o seu moço. Eu tenho certeza, eu acompanho muitas mensagens que o pastor Everton manda, e eu tenho certeza que o Senhor tem falado nesta casa muito forte nesses dias, assim como tem falado conosco, sobre um alinhamento ao Senhor. Falado sobre nós endireitarmos de fato os nossos pés na presença do Senhor. Nesse tempo o Senhor tem oferecido muito mais para nós do que benefícios terrenos. Ele tem oferecido a presença dEle. Nós temos ouvido quantas ministrações que é preciso nós nos arrependermos, que é preciso nós voltarmos, que é preciso de fato nós deixarmos velhos costumes, nós nascermos de novo. Nós estamos passando por um momento estreito. Acho que todos que estamos aqui nunca viveram um momento como esse, dessa pandemia, dessa loucura de mais de um ano que nós estamos limitados para fazer tudo. Ficamos limitados até de poder frequentar o templo durante um certo tempo, mas não fomos limitados de frequentar os nossos quartos de oração. Esses continuaram abertos porque durante todo esse tempo de pandemia, o céu continua aberto. O céu continua atento ao clamor da igreja. O céu continua atento àquilo que a igreja precisa para subsistir. E olhando para a vida do profeta Eliseu e dessa situação que envolveu o moço, aquele moço de Eliseu, ele era o braço direito de Eliseu. Ele estava à disposição para aquilo que o profeta quisesse. Ele estava pronto para ajudar o profeta naquilo que fosse necessário. Mas fica bem claro para nós que aquele moço, ele era só o moço de Eliseu. Ele não era o moço do Senhor. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer que às vezes nós caminhamos com profetas, caminhamos com pastores, caminhamos na igreja, não perdemos um culto, mas ainda não somos os moços do Senhor. A nossa vida às vezes tem caído no piloto automático. Já viu um piloto automático de avião, quando a gente vê o filme, liga lá, o piloto vai até no banheiro, o avião segue aquela rota. E nós estamos assim. Nós sabemos os dias e horários de culto. E a nossa vida tem sido essa dinâmica de cumprir ritos e preceitos. Mas nós ainda não estamos andando com o dono de todas as coisas.
Mas como que o senhor fala isso, pastor? Como que o senhor é convidado para pregar aqui na igreja e o senhor vem falar que a gente não anda com o Senhor? Aí eu faço o uso do texto da ceia. Examine o seu coração, examine a sua consciência agora e veja se você está realmente sendo moço do Senhor. É confrontante. É confrontante perceber que mesmo diante de tanta graça, mesmo diante de tanto amor, mesmo diante de tanto cuidado que o Senhor tem conosco, nós ainda temos dificuldade em de fato andar com Jesus. Porque andar com Jesus, queridos, não é simplesmente ter linguagem de crente, roupa de crente. Não é simplesmente carregar um título de crente. Andar com Jesus vai muito além disso. Andar com Jesus é se parecer com Jesus. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que anda com Jesus, a sua vida deve o condenar que ele é servo do Deus Todo-Poderoso. E tem tantas coisas que nós tratamos com negligência, porque nós achamos que são pecados pequenos. No nosso coração, muitas vezes nós convencionamos que os grandes pecados são aqueles que escandalizam diante da sociedade. E nós não nos preocupamos com os pequenos pecados que escandalizam o coração de Deus. Nós nos preocupamos com aquilo que os outros vão pensar de nós, vão achar de nós. E não pensamos um pouquinho, queridos, aquilo que Deus está pensando a nosso respeito. Embora a palavra diga que os pensamentos que Ele tenha sobre nós são pensamentos de paz, são pensamentos bons. Qual é a nossa retribuição a tudo isso? Quanto mais a gente experimenta da presença de Deus, mais a gente deveria se importar em agradar a Deus. Quanto mais tempo nós passamos caminhando com Jesus, mais nós deveríamos nos importar de sermos parecidos com Jesus. Existiram homens nas Sagradas Escrituras, homens em que a Bíblia diz que andavam com Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os teus contemporâneos, e andava com Deus. Andava com Deus. Aí nós paramos um pouquinho para ver o que se passou com Noé. Quando Deus chega para ele e diz que mandaria o dilúvio, que era para ele construir uma arca para ele, para os familiares. Alguns historiadores dizem que durou cerca de 100 a 120 anos para o cumprimento dessa promessa que o Senhor fez a Noé. O mais interessante disso tudo, que Deus falou com Noé 2 vezes. 2 vezes. Deus falou com Noé, orientando para ele construir a arca.
E a outra vez que Deus falou com Noé, foi uma semana antes do dilúvio, para que ele se preparasse tudo, deixasse tudo de acordo, porque o dilúvio estaria chegando. Queridos, só homens que andam com Deus são capazes de aguentar 100 anos de silêncio de Deus, mas crendo na palavra que Ele proferiu. Só homens e mulheres que caminham com Deus, só homens e mulheres que andam com Deus, têm a paciência para suportar os dias de zombaria que Noé suportou. Imagine, nunca havia chovido, apenas uma brisa, um orvalho caía sobre a terra, ninguém conhecia chuva. Imagine a zombaria que este homem e a sua família não passou. Mas quem anda com Deus, não caminha por aquilo que os outros pensam dele, caminha por aquilo que o Senhor disse ao seu respeito. Quem anda com o Senhor, queridos, não está preocupado se falaram A ou se falaram B. Ele está fixo com seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem anda com Jesus, quem anda com Deus lado a lado, dificilmente é enganado. É muito interessante a forma com que nós temos vivido o nosso culto. Nós nos reunimos, aqui nós cantamos louvores gloriosos, nossa, que presença de Deus que nós sentimos. Mas às vezes, quase que o pastor precisa falar assim no final, digo por experiência nossa, até o próximo culto. Jesus vai te esperar no próximo culto. Nós temos tratado o Senhor 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, com a reverência que Ele merece. Nos outros dias, nós temos nos escondido e negligenciado uma vida realmente de quem anda com Deus. Jesus não nos pediu, queridos, para fazer coisas difíceis. Eu disse isso em outra oportunidade, lá na igreja. Olha, Jesus disse, quer falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta. Às vezes a igreja vai estar fechada, às vezes vai ter um protocolo que não vai permitir abrir, mas o teu quarto está lá. Mas nós temos, infelizmente, nós temos nos adaptado a seguir Jesus e andar com Jesus no meio da multidão. Nós não queremos o contato mais íntimo com Jesus, porque o contato mais íntimo com Jesus, ele vai requerer algo de nós. O contato mais íntimo com Jesus vai requerer renúncias de nós. O contato mais íntimo com Jesus vai requerer mais tempo de nós. Às vezes vai requerer uma renúncia da novela. Ninguém assiste aqui, que glória. O sorriso condenou. Às vezes a renúncia do futebol. Mas por que assistir futebol é pecado? É claro que não, mas eu abro mão porque eu quero ter tempo de qualidade com o meu Senhor. Queridos, aqueles que seguiam Jesus no meio da multidão, eles até participavam de milagres, eles até comiam pão, comiam peixe, mas na hora que vinha dificuldades, eles dispersavam todos. Seguir Jesus no meio da multidão é muito perigoso.
Vocês já tiveram essa experiência de estar no meio da multidão, acontecendo alguma coisa lá, muita gente, e alguém fala um negócio, outro fala um negócio, que você está tentando prestar atenção lá, mas tem muita gente falando no seu ouvido, tem muita gente que você nem consegue prestar atenção no que está falando aqui, e nem em quem está falando do seu lado. Seguir Jesus da multidão é isso. Jesus tinha 12 apóstolos que andavam com ele. 12. 11 deles, apesar de estarem perto de Jesus, o coração estava na multidão. O coração estava na multidão. Quem é o discípulo, o apóstolo, que a Bíblia narra para nós, que reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus? João. Aonde João estava quando Jesus morreu? Aos pés da cruz no Calvário. Seguir Jesus da multidão, queridos, não edifica os nossos pés na rocha. Não edifica os nossos pés na rocha. Sabe quando que os discípulos tiveram uma experiência ímpar, que de fato eles passaram a realmente andar com Jesus? Após o Pentecostes, após serem cheios da presença dEle. A palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, queridos, que às vezes você já está andando com Deus, você já está cheio de Deus, mas se você não tiver, queridos, ainda há tempo de você andar, ainda há tempo de ser cheio, ainda há tempo de transbordar. O Evangelho de João capítulo 20, quando Jesus aparece para os discípulos depois da sua ressurreição, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Mas por que a igreja, por que todo mover começou em Atos dos Apóstolos capítulo 2? Sendo que Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia narra em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que eles ficaram trancados, eles estavam trancados num cômodo, numa casa, aproximadamente 120 pessoas, orando, todos unânimes para o cumprimento da promessa que o Senhor disse que haveria, de que mandaria o Espírito Santo, o Consolador. Queridos, foram 50 dias aqueles homens e mulheres, aproximadamente, orando para começar de fato a andar com Jesus. Foi a maior vigília da igreja. A maior vigília da igreja. 50 dias para ser cheio do Espírito Santo, do cumprimento da promessa. O desdobramento disso nós vemos até hoje. Quando aqueles homens saíram daquele lugar, daquele cenáculo, 4.000 almas, 5.000 almas se rendiam ao poder da pregação, ao ponto de pessoas levarem os seus enfermos e colocarem próximos aonde Pedro passaria. Pedro, o mesmo que negou Jesus, mas agora andava de fato com Jesus. Agora andava junto com Jesus, não somente aquela presença física de sentar na mesa, não. Agora nesse momento Pedro já chama Jesus para ele sentar na sua mesa. Nós temos que sair da nossa inércia espiritual, queridos. Muito se fala sobre avivamento da igreja. Eu mesmo já fui um que orei pelo avivamento da igreja. Hoje eu não oro mais pelo avivamento da igreja. Eu oro pelo seu avivamento, pelo seu avivamento, pelo seu avivamento, pelo seu avivamento. Você quer saber quando a igreja vai incendiar? Nos dias que nós reunimos aqui homens e mulheres que estão vindo de casa com seus quartos incendiados, com seus quartos pegando fogo da presença. Quando nós reunimos esses homens
promessa do Espírito Santo já foi concedida em plenitude. Não foi em porções, foi em plenitude, a virtude do Espírito. Até onde você está disposto a ir para ser cheio desse Espírito Santo? Até onde você está disposto a ir para de fato andar com Jesus? O que você está disposto a deixar, a renunciar, a largar para andar com esse Jesus? Quais os conceitos você está disposto a deixar de lado? Um dia alguém falou para mim assim: nossa pastor, mas isso é muito radical, né? Quando eu olho para o Calvário, quando eu vejo um homem que não tem pecado, um homem sem mácula, um homem sem culpa, um homem que sangra até a morte por amor a mim, eu não vejo nada mais radical que isso. Eu não vejo nada mais radical que isso. Então eu não enxergo a minha atitude de viver dessa forma como radical. Eu enxergo como honra aquele que me resgatou. Eu enxergo como honra aquele que me alcançou, aquele que me sustenta, que me mantém de pé. No dia que você andar com Jesus de fato, no dia que eu andar com Jesus de fato, você não vai jejuar para pedir coisas. Você vai jejuar para simplesmente: Jesus, eu não sei o que eu faço para te agradar, hoje eu vou jejuar porque eu quero te agradar. Você não vai se preocupar com coisas. Eu não vou me preocupar. No dia que nós andarmos de fato com Jesus, nós não vamos nos preocupar com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque quem anda com Jesus sabe que Ele é o dono das circunstâncias. Quem anda de fato com Jesus sabe que Ele é poderoso para te fazer andar por sobre as águas. Quem anda com Jesus sabe que Ele é poderoso para com a única palavra parar a tempestade. Só quem anda com Jesus, queridos. Nós temos que tirar essa roupa da religiosidade que nós vestimos ao longo do tempo. Nós temos que mergulhar nessa intimidade com o Senhor. Existem segredos, existem coisas grandiosas que o Senhor tem a revelar a nós. O Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para que aqueles que o temem, o qual Ele revelará os segredos da sua aliança. Não importa quanto tempo de crente você tem, se é 30, 40, 50, 60 anos, eu quero dizer nessa noite para você: Deus tem novidade para você, Deus tem segredos a revelar para o seu coração. Se você está desanimado, se você está abatido, tem algo do céu para te reanimar, para te dar novo vigor, para te dar novo ânimo. Oh meu Deus! Oh meu Deus, admire sim os seus pastores, honre seus pastores, mas não deixe de andar com o Deus dos seus pastores. Ame os seus líderes, respeite os seus líderes, mas não deixem de andar com o Deus que os seus líderes servem. Existe um único motivo pelo qual nós estamos aqui, e não somos nós, é o Senhor Jesus. Queridos, quando Deus tirou o povo dele do Egito e fez o povo dele caminhar pelo deserto, aquele povo vivia milagre 24 horas por dia.
vivia milagre 24 horas por dia. Acordava, o café da manhã estava servido. Quando saía da tenda para buscar, deserto, sol escaldante, 50 graus, tinha uma nuvem sobre eles trazendo sombra. Passou o dia, chegou a noite, quando o frio vinha a temperaturas negativas, uma coluna de fogo se colocava do lado do acampamento e os aquecia. Quer mais? Passaram-se os anos, não tinha loja de R$1,99 naquela época lá. As roupas cresciam à medida que eles também iam crescendo. Sabe o que o Senhor quer dizer nessa noite, queridos? Que quem anda com Ele não vive uma vida de milagre esporádico, não. Quem anda com Ele pode viver milagre todo dia. Quem anda com Ele pode acordar vendo milagre, pode dormir vendo milagre, pode almoçar vendo milagre. Aleluia! Aleluia! Nós não fomos chamados para ver milagre na vida do nosso irmão, não. Nós somos chamados para participar do milagre. Para participar do milagre. Quero contar um testemunho rápido. A minha esposa deu à luz no mês de maio. Na última consulta, estava tudo certinho, vamos fazer o último ultrassom. Nós chegamos para fazer o último ultrassom em Muriaé, na sala de espera, ela recebeu uma mensagem no celular, de uma missionária abençoada, da casa de oração onde nós congregamos, falou com ela: eu tive um sonho com você, essa noite, e Deus me incomodou e falou que é para você ficar tranquila, porque o peso do neném vai ser melhor do que você esperava, e que você vai ganhar o neném num lugar muito bonito. Nessa hora eu fiquei: Jesus amado, bonito, vai ganhar o neném numa praça, num parque? Desse jeito, e não estava acontecendo nada, estava tudo certo. Antes do último ultrassom, na sala de espera, amém. Deus falou, não está acontecendo nada, mas o que Deus falou é para nós descansarmos, então descansamos. Quando nós entramos para o ultrassom, o médico, ele assustou, mas como ele não era o médico dela, era só o do ultrassom, ele não falou nada, e nós levamos para o obstetra. Saímos de uma consulta, fomos para outra. Ele falou: ó, o seu neném parou de crescer. Parou, e eu estou muito preocupado de ele entrar em sofrimento fetal, do feto começar a sofrer já. Estou muito preocupado. Aí eu olhei para a Thaís e falei assim: ó, Deus já, antes de nós sabermos, Deus já tinha avisado. Deus já tinha avisado. E nós viemos embora, isso foi numa quarta-feira, viemos embora tranquilos para casa, isso em Muriaé, viemos tranquilo para casa, e ele falou: ó, era o último ultrassom, mas eu preciso de mais um ultrassom quarta-feira que vem, porque talvez vamos ter que fazer uma cesárea às pressas. Ficamos a semana glorificando ao Senhor, Deus já tinha avisado, estava tudo no controle. Mas fomos para esse outro ultrassom. O bebê tinha parado de crescer com 2,5 kg, viu? Aguarde os números, 2,5 kg. E quando nós chegamos, ele, com certeza, o médico atende muita gente, então ele não recorda. E ele começa a ditar, quem já fez ultrassom, sabe, começa a ditar para outra pessoa e anotando lá para dentro lá. Aí ele falou assim: peso 3,1 kg. Aí eu dei aquela risada alta assim. Ele não entendeu nada, ele só perguntou assim: por quê? Tem alguma coisa errada? Eu falei: não, tá tudo certo, porque no último, semana passada, 7 dias atrás, deu 2,5 kg. Não pode. Aí para tudo, chama as meninas lá dentro, pega o exame de semana passada, vamos conferir o exame de semana passada. Vamos conferir.
Eu falo, pode conferir tudo, eu sei o que aconteceu, mas deixa ele conferir. E confere, isso, mas é isso mesmo, tá certo. Ó, realmente, ele engordou aí, esse peso todo aí, nessa semana aí. E eu já saí de lá e falei, oh, meu Deus, ele podia falar comigo assim, ó, nós erramos, eu vou devolver o dinheiro. Mas eu não ia pegar o dinheiro de volta, não. Eu ia falar com ele assim, não, o senhor pode ficar com o dinheiro porque o senhor não errou. O meu Deus falou que isso ia acontecer. E se ele falou, ele cumpre. Se ele falou, ele cumpre. Mas não acabou o milagre, não. Peraí, que foi um dia, eu me senti no deserto. Quando nós saímos, geralmente demora 10 minutos para entregar o resultado e a gente já levar para o médico. Esse dia demorou 20. Eu acho que eles ficaram na conferência lá dentro mais algumas vezes ainda. Quando nós estamos chegando no consultório, quem vai a Muriaé naquela região central sabe como é difícil estacionar ali. Deus que me perdoe. Testa a nossa paciência de Jó. E chegando perto, assim, lotado de carro, quando eu parei em frente, falei, Jesus, hoje é dia de milagre, não é? Arruma uma vaga para eu estacionar. Quando eu falei, saiu na minha frente, saiu um carro em frente ao consultório. Aí eu ri, né? Ainda brinquei com a Thaís, falei, opa, hoje tá bom para pedir. Quando chegou lá em cima, conversando com ela, eu gosto muito de brincar, é o meu jeito, né? Pregando a gente não percebe, né? E aí eu pensei assim, falei, nossa, Jesus hoje tá bom, hein? Vou pedir dinheiro. Pensei comigo e brinquei, no sentido de brincar com a minha esposa. Ao mesmo tempo falei assim, Jesus, eu quero é mais da sua presença, Jesus. Eu quero é mais do Senhor, que glória a Deus, e vamos para o médico. Aí o médico olhou aquilo, falou, é surpreendente o que aconteceu. Não acontece engordar isso tudo no espaço de 7 dias. Amém. Aí ele virou e falou assim, eu quero dar um presente para vocês. Eu falei, lá vem o milagre, mais um. Eu quero dar para vocês a suíte lá da internação. Ela não ficaria em suíte, ela ficaria no quarto duplo. Eu não poderia ficar como acompanhante, porque possivelmente teria outra mulher. Eu quero dar a suíte para vocês de presente. Não é bom falar em valores, mas nós estamos falando de cuidar de Deus. Dá uns R$2.000, crente. E eu fiquei deslumbrado com aquilo. Falei, olha, Thaís, um lugar bonito, mais bonito do que o outro. E viemos embora para casa, adorando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Quando eu cheguei em casa de noite, na véspera do parto, que ele marcou o parto para o outro dia, recebi uma ligação do irmão. Falei, pastor, posso ir na casa do senhor orar pelo senhor? Ai meu Deus, pandemia, pode? Em nome de Jesus, vem. Vem. O irmão orou. Aí no final, chegou, Deus mandou eu vim aqui para orar e trazer essa oferta para o Senhor. Por educação, a gente não abre a oferta na frente do vaso, né? Quando o vaso foi embora, eu abri o envelope, uma oferta de R$1.000. Ali eu chorei. Não por causa do valor, por causa da provisão, por causa do cuidado, por causa do Deus de milagre que nós servimos. Oh, queridos, e Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. O nosso Deus, se tem algo que Ele não economiza em fazer milagres, Ele não economiza. Ande com Ele, busque Ele, deseje a presença dEle. No dia que eu e você desejarmos a presença do Senhor de uma forma tão grandiosa, nenhum pastor vai precisar chegar para nós e falar assim, isso você não pode fazer. É claro que não vai precisar, porque o próprio Senhor que caminha com o Senhor, com você, Ele já vai te constranger. Você já não vai sentir prazer mais no erro, você já não vai sentir prazer no pecado. Sabe o que falta para largar essa dificuldade, esse pecado pequenininho que está aí? Andar com Jesus, deixar Ele te constranger, deixar Ele te abraçar, deixar Ele te tocar, deixar Ele te transformar. Chega de ficar mais um ano na igreja sem ser tocado pelo Senhor.
chega de ficar mais um ano na igreja sem experimentar o quão bom, agradável e perfeita é a vontade dEle. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Deus quer nos confrontar nessa noite, queridos. Mas Ele quer nos confrontar como Ele confrontou Pedro. No confronto com Pedro, Pedro foi transformado. No confronto com Pedro, imagina, Pedro tinha acabado de negar Jesus. E o que Jesus tinha em troca para ele? Amor. Eu não sei o que você fez hoje, não sei o que você fez ontem, mas eu quero te dizer nessa noite, você sabe o que Jesus tem em troca para você agora? Amor. Sabe o que Jesus tem em troca para a sua vida agora? Amor. Sabe o que Jesus tem em troca para você? Graça, graça, graça. Às vezes quando as pessoas nos fazem mal, nós até relutamos em ser agressivos, mas lá no fundinho, costumamos dizer bem no fundo, mas tem uma pontinha de agressividade em nós ainda. Jesus não. Jesus não. Jesus tem amor para nós nessa noite. Jesus tem cuidado para nós nessa noite. Jesus tem abraço para você que entrou aqui nessa noite e achou que nada dá certo. Que entrou aqui nessa noite e falou assim: ó, Jesus, eu estou indo mais uma vez, mas nada dá certo na minha vida. Ah, Jesus tem abraço para você. Jesus tem consolo para você. Jesus tem conforto para você. Aleluia. Oh, glória. Abandara cantará, vesovare cantará, elevar, somendevas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Se você já anda com Jesus, queridos, continue. Se você não anda com Jesus, ou achava que andava, mas nessa noite sentiu que não está andando tanto assim, busque andar, endireite os teus caminhos. Seja alvo dos milagres e dos benefícios do Calvário. O benefício maior do Calvário é salvação, é graça. Oh, queridos, mas existe muitas outras coisas que o Senhor quer nos dar através do Calvário. Em João 10:10, Ele vem nos dar vida e vida com abundância. Se a palavra dissesse vida com abundância, nós entenderíamos uma única vida, mas a palavra diz vida e vida com abundância. O Senhor tem vida eterna para você, e o Senhor tem vida para você nesse tempo que nós estamos vivendo aqui também, com dificuldades, com aflições, mas é vida, é vida, é vida. O período que a igreja mais cresceu foi quando a igreja era mais perseguida. Porque ninguém estava preocupado com bens materiais. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, dividiam tudo, porque só importava a graça, só importava a presença, só importava o toque dele, só importava o amor dele, o abraço dele. Ninguém queria guardar nada. Ali o Senhor acrescentava 4.000 almas numa pregação, na outra pregação acrescentava 3.000 almas, e foi quando a igreja mais cresceu. Você quer crescer no Senhor? Libere coisas. Ah, você está falando para eu dar aquilo que eu tenho? Não só isso, libere coisas de dentro de você. Libere coisas. Tem ressentimento, tem mágoa aí, querido, libere coisas de dentro de você. Libere. Ah, mas me fizeram tanto mal. Olha para o Calvário lá. Olhe para o Calvário e veja qual foi a resposta do Calvário. Dê a resposta do Calvário.
Dê a resposta do Calvário. Dê a resposta do Calvário. Não queira mais continuar carregando esse fardo pesado de situações que aconteceram há muito tempo atrás na sua casa, mas que não foram superadas ainda, porque você está aguardando. Solta, libera, deixa aí, libera o perdão. Não importa se a outra pessoa vai receber, não. Eu estou falando é com você, é com o seu coração. Deus está ministrando é o seu coração nessa noite. Libere aquilo que te prende de ser mais de Deus. Libere aquilo que te prende de ser mais de Jesus. Posso orar, pastor? Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, dê atenção às palavras que saem da boca dos pastores de vocês. Por que você está falando isso, pastor? Está bajulando os pastores, pastor Marcel, pastor Eva? Não, queridos. Lembra de que Eliseu, quando viu que o moço estava cego espiritualmente, não conseguia enxergar, ele clamou ao Senhor para que o moço enxergasse. Seus pastores, queridos, têm clamado ao Senhor para que você enxergue. Seus pastores têm clamado ao Senhor para que você se alinhe, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quem quer dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Pode parecer clichê essa frase que a gente fala, de que eu não sei como você chegou aqui, mas de fato eu não sei. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Às vezes você está numa luta muito maior do que as que eu enfrentei na minha vida toda. Às vezes está numa batalha gigante. E às vezes as forças estão esgotando. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, queridos, porque Ele tem refrigério para você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a destra poderosa dEle, é ela quem te sustenta. Que a destra poderosa dEle foi que te tirou de casa nessa noite fria e te trouxe neste lugar. Não há coincidência no reino de Deus, queridos. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, foi para você tomar posse de algo, foi para você abraçar algo que pode transformar a sua vida e a sua história. E para não dizer que eu não falei de família, queridos, homens e mulheres que andam com Deus vão fazer suas famílias também andarem com Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão levar a presença do Espírito Santo para dentro dos seus lares. Oh meu Deus, sabe o que o céu está esperando de nós? O céu está esperando de nós uma resposta. Às vezes nós enchemos de perguntas e de questionamentos. Quando que as coisas vão mudar na minha casa? Quando que meu pai vai ser transformado? Quando que meu marido vai ser transformado? O céu quer uma resposta. Quando você ser cheio dessa resposta para o céu, se encha da presença e seja o instrumento de Deus no seu lar. Dê uma resposta para o céu nessa noite. Fala para Jesus que você deseja experimentar, que você deseja de fato andar com Ele. Se tem algo que você sabe que o Espírito Santo está trazendo no seu coração agora, que tem sido um empecilho, que tem sido um obstáculo, apresenta para Jesus. O primeiro passo para alcançar o milagre é reconhecer o quão falho e pequeno eu sou. Não economize palavras, fale para Jesus. Aquilo que
que tem sido um obstáculo, tem atrapalhado a caminhada, apresenta para Ele e fala: Jesus, eu quero ser do Senhor, mas isso tem me atrapalhado, isso tem me impedido, isso tem tirado as minhas forças. Mas nessa noite, Jesus, eu senti que eu preciso andar com o Senhor, que eu preciso ser um com o Senhor. Nós temos uma oportunidade ímpar, queridos, de não sermos mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. Nós temos uma oportunidade ímpar, queridos, de que aonde nós colocarmos os nossos pés é Ele que nos leva. As palavras que saírem das nossas bocas é Ele que coloca. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh Jesus! Atrai o nosso coração ao Senhor nessa noite mais uma vez, Jesus. Toma, Senhor, as dificuldades dos meus irmãos, os dias difíceis que os meus irmãos têm enfrentado, aquilo que tem sido um obstáculo, aquilo que tem causado cegueira espiritual. Oh Jesus, recebe nessa noite, o Senhor que sonda o mais íntimo, o profundo dos nossos corações. Trabalha dentro de nós, Jesus, desperta na tua igreja um amor grandioso pelo Senhor. Desperta no coração da tua igreja um desejo, Senhor, de te servir, de estar na tua presença, um desejo de orar, de te buscar. Desperta na tua igreja saudade da tua presença no único dia que ficar sem falar contigo. Ó Jesus, eu te peço nessa noite que os meus irmãos possam ser incomodados pelo Senhor no seu dia a dia, nas suas madrugadas, que o Senhor possa despertar a muitos, Senhor, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, para se render a ti, Jesus, de todo o coração. Oh Jesus, nós somos gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor, porque mesmo diante de tanta negligência da nossa parte, o Senhor nos alcança com amor, o Senhor nos alcança com graça nessa noite, e o Senhor nos dá uma nova oportunidade de enxergar, Jesus. Oh Jesus, eu te peço que toda escama que porventura ainda esteja nos olhos dos teus filhos, ó Jesus, que caia por terra, que seja disperso, Senhor. Ó Jesus, que tudo aquilo que tem impedido a casa dos teus filhos de se achegar à tua presença, seja disperso pelo poder do teu nome nessa hora. Todo impedimento, todo embaraço, todo engano, nós declaramos nessa noite a falência do inferno nas nossas vidas. Nós declaramos nessa noite que o Senhor é o único que tem poder e que tem voz nas nossas vidas. Nós declaramos nessa noite, Jesus, que nós desejamos ver de novo. E nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe. Quantos foram abençoados com essa palavra? Diz glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra abençoada aos nossos corações. Eu estava ali meditando. Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia vai dizer que viram Jesus ressuscitado mais de 500 irmãos. E só tinha 120 no Pentecoste, como foi citado. Cadê os 380?
muitos não ficaram. Muitos decidiram ir embora para casa, viver a sua vida. Mas hoje você tem uma escolha de buscar a face de Deus, de viver uma vida em intimidade com o Senhor, como assim foi liberado em nossos corações. Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Júnior, em nome de Jesus. Pastor Everton está pregando na missionária Adriana hoje, por isso que não está aqui, amém? Está lá ministrando a palavra do Senhor. Quero tornar a lembrar os irmãos, nosso culto 4 horas da tarde no domingo, não falte, vem para cá na Santa Ceia do Senhor, culto das primícias, traga o seu alimento também, e vai ser muita bênção em nome de Jesus. O relógio de oração também está funcionando, amanhã tem, de 6 da manhã às 10 da noite, ok? Então vem para cá orar, durante o dia a igreja está aberta e nós estamos buscando a face do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, está encerrado em nome de Jesus.